Cara, eu já vou te falar logo de cara. Como Mágica, 2026. Não é aquele tipo de filme que você consegue só assistir e esquecer depois. Ele te pega num lugar meio estranho, porque ao mesmo tempo que parece uma aventura fofinha de criaturas, ele vai ficando cada vez mais pesado, mais simbólico, mais desconfortável até. E eu vou te guiar nisso aqui como se a gente estivesse sentado conversando depois que eu acabei de ver o filme, sem aquela coisa robótica de sinopse oficial, sabe? Aqui é reação real, leitura de cena e também minhas impressões como criador de conteúdo que já viu muita coisa repetida no cinema, mas esse aqui tenta ser diferente. O filme abre de um jeito quase inocente demais. A gente conhece o Wally, uma criaturinha da floresta que, à primeira vista, parece só curiosa, meio ingênua, aquele tipo de personagem que você já sabe que vai dar problema porque não consegue ficar quieto. E não é exagero, ele literalmente começa o filme como alguém que não sabe obedecer regra nenhuma. Mas o curioso é que o filme não trata isso como defeito logo de cara. Ele quase romantiza essa curiosidade, e isso é importante porque já planta a primeira dúvida na sua cabeça. Será que o problema do Wally é ser curioso? Ou o mundo ao redor dele que é rígido demais? E olha, essa pergunta vai ficar martelando lá na sua cabeça por muito tempo. Logo no início, o filme joga a gente numa memória do Oli ainda criança. E aqui eu já preciso comentar uma coisa. A direção muda completamente o ritmo. Fica mais leve, quase como uma lembrança sonhada, mas ao mesmo tempo você sente que tem algo errado ali, como se a felicidade daquela cena fosse frágil demais para durar. Ele vê o oceano pela primeira vez. E, mano, essa cena é bonita de verdade. Não é só visual bonito, é aquele tipo de momento que te faz lembrar quando você era criança e achava que o mundo era infinito mesmo. Olhe, vê os peixes, as cores, a vida lá embaixo. E ele não pensa duas vezes, ele quer entrar. E aqui começa o primeiro grande problema dele. Ele tenta criar uma forma de respirar debaixo d'água. E isso não é só uma invenção aleatória do roteiro. Isso já mostra quem ele é: insistente, teimoso e principalmente incapaz de aceitar limite. Só que o filme não trata isso como algo engraçado por muito tempo, porque as primeiras tentativas falham, e falham feio. E aqui eu curti muito uma coisa: o filme não transforma ele em gênio instantâneo. Ele erra, ele insiste, ele quebra a cara, e isso deixa tudo mais humano. Até que uma das invenções funciona. E quando isso acontece, o tom muda. A primeira vez que o Wally entra no oceano não tem música exagerada, não tem aquele momento Disney clássico feliz. É mais silencioso, mais contemplativo. E isso me pegou porque parece que o filme quer que você sinta o mesmo que ele. Surpresa pura. Ele está literalmente descobrindo um mundo novo. E por alguns minutos tudo parece perfeito, mas aí entra o detalhe que muda tudo. No meio dessa exploração toda, aparece um peixe gigante. E, mano, essa parte é onde o filme começa a mostrar que ele não é só fofinho, porque o jeito que o peixe se aproxima não é amigável. É estranho, pesado, quase como uma ameaça inevitável. E o mais louco é o comportamento do Wally. Ele não percebe perigo, ele não corre, ele não entende, ele só admira, e isso quase custa a vida dele. Se não fosse o pai dele aparecer naquele momento e puxar ele de volta, o filme provavelmente terminaria ali mesmo. E aqui entra uma das frases que define boa parte da mentalidade desse mundo: esconde hoje, vive amanhã. Eu vou ser sincero com você. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei que era só uma regra exagerada de proteção. Tipo, pais sendo super protetores, sabe? Mas conforme o filme vai andando, você começa a entender que isso não é só medo de superproteção, é trauma coletivo.
Esse mundo não é seguro, e os pais do Ollie sabem disso de um jeito que ele ainda não sabe. Só que ele não aceita isso tão fácil. Ele tenta explicar o que viu, fala das cores, das criaturas, da beleza do oceano, mas ninguém quer ouvir. E aqui o filme faz uma coisa muito interessante. Ele isola o Ollie emocionalmente. Não é só você não pode sair, é ninguém acredita no que você viu. E isso muda completamente o peso da história, porque agora não é só aventura, é conflito de percepção, o que é real, o que é perigoso, o que é exagero. E nesse clima, o pai dele decide que já passou da hora dele aprender a verdade. Só que a mãe não concorda, e isso cria uma tensão silenciosa dentro da própria família, que o filme não resolve rápido. Ele deixa ali, queimando devagar. E aí entra a avó. E eu gostei muito dessa escolha do roteiro, porque ela não vem só como exposição de história, ela vem como alguém que carrega a memória viva do mundo antigo. E aqui o filme começa a expandir o universo de verdade. Ela conta que o mundo nem sempre foi dividido como é agora, que existia uma época em que tudo era mais unido, menos fragmentado. E aí aparecem os Zo. E cara, esse é um dos conceitos mais importantes do filme inteiro. Os Zó não são só criaturas mágicas, eles são literalmente o ponto de virada da civilização desse mundo. Eles tinham uma energia dentro deles que permitia transformação, comunicação entre espécies, convivência. Pela primeira vez, os animais não estavam separados, e isso cria um tipo de paz que parecia impossível antes. Mas, como sempre, alguém estraga tudo: o lobo. Esse personagem nem aparece totalmente ainda, mas a presença dele já domina a história como uma sombra. Ele não aceita perder controle, ele não aceita esse novo mundo. E quando ele rouba o poder do Zol e se transforma no chamado Lobo de Fogo, tudo desmorona. E aqui o filme muda de tom de novo. Não é mais aventura curiosa. Agora é mito, é trauma histórico, é medo herdado. E o mais interessante? O Ollie não se impressiona. Ele literalmente ouve uma história apocalíptica e reage tipo, tá, mas e daí? E eu ri nessa parte porque você percebe que ele ainda não entendeu o peso real do mundo em que vive. Ele acha que tudo é exagero, até o dia em que deixa de ser. E aí o filme corta para um evento que parece simples, mas é o que define todo o desastre futuro. Um festival de colheita. Os Pucos estão organizando comida, tudo aparentemente normal, vida seguindo. E o Ollie, curioso como sempre, decide ajudar um pequeno Jobin. E aqui, mano, aqui começa a tragédia silenciosa. Ele ensina o bichinho a comer um tipo de alimento local, e parece inocente, mas não é, porque isso desencadeia uma reação em cadeia. Outros Jobins aparecem, e o que era só um momento curioso vira uma invasão alimentar. A colheita inteira dos Pucos é comprometida. E o mais pesado disso tudo, o Ollie não entende na hora. Ele não percebe que causou isso. Ele só vê depois. E quando ele vê, já é tarde. E aqui o filme faz algo muito bom. Ele não transforma isso em ups engraçado. Ele transforma em culpa real. Porque esse é o primeiro momento em que a curiosidade dele não é bonita. Ela é destrutiva e isso muda tudo no personagem. E eu vou te falar uma coisa, como criador de conteúdo que já viu muito protagonista fofo que dá tudo certo. Esse filme não deixa ele confortável em nenhum momento depois disso. E é exatamente aí que começa a parte mais pesada da jornada dele. Mas isso já é história para a próxima parte, porque daqui para frente o filme começa a desmontar completamente a ideia de inocência do Ollie. E o que ele faz com essa culpa é o que realmente define toda a trama. E se você achou que isso aqui já estava ficando estranho, espera só o que vem depois. Mano, a partir daqui, o filme começa a apertar um botão que ele não solta mais. Sabe quando você acha que já entendeu o tom da história, já entendeu quem é o problema, quem é o bonzinho, e de repente o filme simplesmente fala: Não, você não entendeu nada ainda?
É exatamente isso que Como Mágica 2026 começa a fazer nessa segunda metade inicial. E eu vou te falar como espectador mesmo. Aqui foi onde eu comecei a me incomodar um pouco com o Wally, mas não no sentido de odiar o personagem. É mais aquele incômodo bom, porque você começa a perceber que ele não é só curioso, ele é perigoso sem intenção. E isso muda tudo. Depois do desastre da colheita, o clima na Vila dos Pucos fica estranho. Não é aquele caos imediato de filme de ação. É pior. É silêncio pesado. Aquela sensação de que todo mundo está tentando não olhar para ele diretamente. E isso o filme faz muito bem, porque ele não precisa de ninguém gritando "você destruiu tudo". O olhar dos outros já faz esse trabalho. E o Oli sente isso, só que ele não sabe lidar. E aqui entra uma coisa que eu gostei muito. O filme não romantiza a culpa. Ele não transforma isso em arco bonito de redenção instantânea. Ele deixa o personagem meio perdido dentro da própria cabeça. Ollie começa a lembrar daquilo tudo, e pela primeira vez ele não vê o momento como curiosidade divertida. Ele vê como erro, e isso vai corroendo ele aos poucos. Mas ao mesmo tempo, o mundo ao redor dele não para, porque o problema agora não é só passado, é sobrevivência. Os Jobins continuam aparecendo e consumindo os recursos, e o inverno está chegando. Isso aqui é importante porque o filme não trata como aventura mágica, ele trata como escassez real. Tipo, se não resolver, morre gente. E isso coloca um peso absurdo na história, e é nesse estado mental meio quebrado que o Oli tenta fazer o que ele sempre faz, resolver sozinho. E aqui, sinceramente, eu comecei a pensar, lá vai dar ruim de novo. Porque esse é o padrão dele. Ele vê um problema, ele não conversa, ele não planeja com ninguém, ele só vai e tenta resolver. E o filme reforça isso de propósito. Ele lembra de um detalhe pequeno, uma vez em que um Jobim se assustou com reflexo de luz. E pronto. Na cabeça dele, isso vira solução. E é aqui que eu começo a ficar meio dividido com o personagem, porque ao mesmo tempo que isso mostra a inteligência, também mostra uma falta total de noção do impacto das coisas. Ele começa a juntar pedaços de vidro, reflete luz, testa e funciona. Por alguns segundos parece que ele realmente resolveu o problema. Os Jobins se afastam. A colheita volta a respirar. E por um momento, o filme te dá aquela falsa sensação de vitória. Mas é aquele tipo de vitória que dura pouco demais para ser confiável, porque logo depois, tudo desanda. Um dos Jobins reage de forma agressiva, e a situação que era controle vira pânico. E o Oli, no meio disso, tenta manter a luz como defesa, mas não adianta. E aqui o filme acelera de um jeito quase desconfortável, porque não é uma batalha épica coreografada. É caos, ele sendo jogado, perdendo o controle, tentando entender o que está acontecendo, enquanto tudo desmorona. E no meio disso, ele cai. Literalmente, ele cai dentro de uma fenda profunda. E esse é o tipo de queda que não parece acidente simples. Parece transição de ato. Tipo, agora você entrou em outra parte do filme. E lá embaixo, silêncio. E é aqui que o filme muda de novo. Porque no fundo dessa fenda, ele encontra algo que não deveria estar ali. Um pod brilhante. E cara, quando isso aparece, você sente que acabou de entrar no mito do filme. Até então, tudo parecia meio biológico, meio social. Agora entra o elemento realmente mágico da história. E o mais importante, ele não entende o que é aquilo, mas ele toca. E isso muda tudo. Eu não vou exagerar aqui dizendo o momento mais importante do filme, mas honestamente, é um dos. Porque isso não é só um evento visual, é o ponto onde o destino do personagem começa a sair do controle dele de vez, e o filme não explica nada, ele não te dá manual, só acontece. E depois disso, corta. Quando o Oli reaparece, ele não está mais no mesmo lugar emocional nem físico, e isso é crucial. Ele não tem tempo nem de processar o que aconteceu,
porque a família dele encontra ele. E aqui vem uma das cenas mais desconfortáveis até agora. Eles veem ele diferente, e o pânico deles não é o que aconteceu com você, isso não é mais você. E o Wally tenta falar, tenta explicar, mas não adianta. E aqui o filme bate forte numa coisa que ele já vinha construindo. Linguagem não resolve tudo. Às vezes você fala, fala, fala e ninguém acredita. E quando isso acontece, sobra só desespero. E o resultado disso é brutal. Eles atacam ele. E eu lembro que nessa parte eu parei tipo, ok, isso escalou rápido demais. Mas ao mesmo tempo faz sentido dentro do mundo do filme, porque para eles aquilo não é o Wally, é um invasor, um Jobim. E esse mal-entendido é trágico, porque nenhum dos lados está completamente errado dentro da própria lógica, e é isso que deixa tudo mais pesado. O Wally foge, e aqui o filme entra num ritmo bem mais frenético. Ele não tá mais em casa, não tem mais referência, não tem mais proteção. Ele tá sozinho, e isso muda a energia do filme completamente. Agora é sobrevivência pura, e ele cai de novo. Dessa vez, fora do território conhecido, e quando ele acorda no dia seguinte, o filme entrega a maior virada visual até aqui. Ele não é mais um Pucco, ele virou um Jobim, e eu lembro que nessa hora eu literalmente pensei, ok, agora o filme realmente virou outra coisa, porque até então a gente estava vendo consequência indireta das ações dele, agora ele está vivendo isso no próprio corpo. E isso não é só plot twist, é punição narrativa. Ele virou aquilo que ele ajudou a expandir sem querer. E isso é muito mais interessante do que simplesmente ele virou um monstro. Porque o filme não trata como transformação estética só, trata como crise de identidade. Ele não se reconhece. E pior, ninguém mais reconhece ele. E quando ele tenta se aproximar de outros Jobins, a reação deles é completamente diferente do que ele esperava. Eles não atacam, eles ajudam. E isso quebra completamente a expectativa dele, porque na cabeça dele ele virou algo perigoso, mas na prática ele virou só mais um. E aqui entra um dos primeiros nomes novos importantes, Ivy. Ela aparece junto das irmãs Violet e Lily, e a forma como elas tratam ele é quase calma demais para alguém em pânico como o Wally. E isso cria um choque interessante, porque o filme te coloca na mesma paranoia dele. Você não sabe se elas são confiáveis, você não sabe se isso é armadilha, e o Wally muito menos. E o mais estranho é que elas acreditam que ele tá machucado. Tipo, não é maldade, é interpretação errada da situação. E isso deixa tudo ainda mais confuso. Porque ninguém tá mentindo necessariamente, só ninguém entende ninguém. E esse é o verdadeiro motor do filme. Eles tentam levá-lo para um lugar seguro, mas ele não confia, ele foge. E nesse momento, o mundo externo começa a ficar mais ameaçador, e o filme coloca uma presença constante, o lobo. Mesmo sem aparecer totalmente, ele começa a ser sentido, e isso muda o clima de tudo, porque agora não é só identidade quebrada, é ameaça real no ambiente, e é nesse estado de fuga, desconfiança e confusão que o Wally começa a entrar de vez no segundo estágio da história, onde ele não é mais só vítima, nem só causador de problemas, ele vira alguém perdido entre dois mundos. E isso vai explodir mais pra frente, mas ainda não. Ainda tem muita coisa para quebrar antes dele começar a entender o que realmente está acontecendo com ele e com esse mundo inteiro. Agora o filme começa a fazer aquela coisa que eu gosto e ao mesmo tempo odeio um pouco. Ele te dá um respiro emocional, só para depois apertar de novo em outro lugar que você não estava esperando. E aqui na parte 4, como mágica, 2026, finalmente para de parecer só jornada de transformação e começa a parecer viagem inevitável para algo maior que ninguém ali realmente controla. Ollie já não é mais aquele personagem perdido de antes, pelo menos não totalmente. Ele ainda tá confuso, sim, ainda carrega aquela culpa silenciosa, mas agora existe uma coisa diferente nele: adaptação.
Meio forçada, meio dolorosa, mas adaptação. Ele está aprendendo a viver naquele corpo novo. E isso muda tudo. O filme começa essa parte com ele tentando usar o voo de forma mais consciente. E não é bonito, não é elegante. Ele erra muito mais do que acerta. Cai, levanta, tenta de novo. E o mais interessante aqui é que ninguém comemora isso como evolução épica. É só sobrevivência básica mesmo. E isso deixa tudo mais cru. A Ivy tá ali com ele, mas o clima entre os dois já não é só estranho se ajudando. Tem um peso emocional diferente agora. Eles não falam muito sobre o que descobriram ainda, mas você sente que aquilo não saiu da cabeça de nenhum dos dois, principalmente do Ollie, porque aquela revelação de que ela era o bebê do passado dele não é só uma informação, é uma quebra de narrativa interna para ele. Ele começa a olhar para tudo que aconteceu antes com outra lente. E isso incomoda, porque se ele não tinha controle antes, agora ele percebe que nunca teve mesmo. E isso mexe com ele de um jeito mais profundo do que ele admite. Enquanto isso, o mundo ao redor começa a ficar mais instável. Não é só perigo direto, é sensação constante de deslocamento. Como se o ambiente estivesse sempre um passo à frente deles, sempre mais hostil do que eles conseguem entender. E o filme começa a brincar mais com essa sensação de perseguição invisível. O lobo ainda não aparece de forma clara, mas ele está presente em tudo, nos sons distantes, na reação dos animais, na forma como os personagens param de falar de repente, e isso cria um tipo de ansiedade constante. E aqui eu preciso dizer, a direção de som nesse trecho do filme é absurda, porque o silêncio não é vazio, ele é ameaça, e isso muda completamente a forma como você assiste. Em um momento mais tranquilo, a Ivy e o Ollie seguem viagem e acabam encontrando pistas sobre o Zoo. E aqui o filme entra num território mais mitológico, mas sem perder o pé no chão emocional. Eles não estão só procurando um lugar mágico, eles estão tentando entender uma origem que explica o caos atual. E isso é diferente, porque não é curiosidade, é necessidade. E conforme eles avançam, a ideia do Zou deixa de ser só história antiga e começa a aparecer algo quase físico, como se as marcas deles ainda estivessem espalhadas pelo mundo. E isso deixa o ambiente mais pesado, como se tudo tivesse memória. E nesse ponto, o filme começa a inserir pequenas situações que mostram como a convivência entre eles está mudando. A Ivy começa a confiar mais no Ollie em certas decisões. E o Ollie, mesmo relutante, começa a ouvir mais, mas não é harmonia, é negociação constante. E isso deixa a relação deles muito mais interessante do que um simples duo de aventura, porque eles ainda não concordam sobre quase nada, só aprenderam que separar caminhos não é uma opção viável. E isso é importante. Em um dos trechos mais tensos dessa parte, eles acabam entrando em uma região onde a natureza parece errada. Não é só perigo, é deformação do ambiente. E isso dá uma sensação meio desconfortável de que algo antigo foi corrompido ali. Ollie percebe isso primeiro, mas não sabe explicar. E isso é um detalhe importante. Ele começa a confiar mais na própria percepção instintiva, não no que ele acha que sabe, mas no que ele sente. E isso é um tipo de evolução que o filme constrói devagar. Mas nem tudo é sobre crescimento, porque o passado ainda pesa. E em um momento mais calmo, a Ivy finalmente fala de forma mais direta sobre o que aconteceu com a própria espécie dela depois da queda do Zoo. E não é uma fala longa, nem dramática demais. É cansada, e isso é o que mais pega. Ela não fala como alguém contando história. Ela fala como alguém que viveu escassez real, perda real. E isso começa a afetar o Ollie de um jeito diferente, porque ele começa a entender que o erro dele lá atrás não foi só um acidente isolado. Foi parte de uma cadeia de eventos que já estava quebrada antes dele tocar em qualquer coisa. E isso tira um peso, mas coloca outro no lugar. Porque se não foi só culpa dele, então o problema é maior ainda.
E isso é assustador de outra forma. Em paralelo, o filme começa a construir mais claramente a ideia de que existe algo no zoo que não desapareceu completamente. E isso aparece em pequenos sinais, alterações no ambiente, reações estranhas de criaturas, fenômenos que não são explicados diretamente. E o filme faz isso sem pressa, ele não te dá resposta, ele te dá pistas, e isso mantém você sempre um pouco desconfortável, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Mas ainda não. E nesse clima, a relação entre Ollie e Ivy começa a ganhar uma camada mais emocional, sem precisar de discurso direto. Não vira romance forçado, não vira amizade perfeita. É mais um tipo de dependência mútua silenciosa. Eles não confiam totalmente um no outro, mas também não conseguem continuar sozinhos, e isso é mais honesto do que muita coisa que a gente vê em filme desse tipo. Até que chega um ponto onde eles recebem uma informação sobre onde podem estar restos do zoo. E isso muda o rumo da jornada de novo, porque agora não é mais tentativa aleatória de sobrevivência. Agora existe direção, existe objetivo. Mas junto disso vem algo importante, expectativa de confronto com algo maior. E o Wally sente isso. Ele não sabe explicar, mas sente. E isso deixa ele mais tenso do que nunca, porque ele já percebeu que toda vez que eles chegam perto de uma resposta, alguma coisa quebra logo depois. E o filme, nesse ponto, começa a deixar claro que não está interessado em conforto narrativo. Está interessado em transformação através de pressão constante. E isso prepara o terreno para a próxima fase da história, onde o mundo finalmente começa a mostrar que ele não é só cenário, ele reage, e quando ele reage, ninguém ali está realmente pronto para isso. Aqui, o filme começa a ficar perigoso no melhor sentido possível, porque ele para de te tratar como espectador curioso e começa a te tratar como alguém que já deveria estar entendendo as consequências de tudo o que viu até agora. E o Ollie também começa a sentir isso. Não é mais só sobre sobreviver ou se adaptar. Agora é sobre ir fundo demais numa coisa que talvez não devesse ser mexida. A viagem dele com a Ivy muda de tom logo no começo dessa parte. Não é mais aquela jornada meio instável de aprendizado e desconfiança. Agora tem uma direção mais clara, quase inevitável, como se o próprio mundo estivesse empurrando eles para um lugar específico. E isso é desconfortável, porque ninguém ali parece estar no controle da rota. Ollie sente isso o tempo todo, e ele odeia essa sensação. Tem uma cena bem importante aqui em que ele tenta de novo assumir liderança de uma decisão e falha, não porque ele é incapaz, mas porque o ambiente não responde mais do jeito previsível. Tudo parece ter vontade própria agora. Cada escolha tem consequência mais rápida, mais agressiva, e isso começa a quebrar a confiança dele no próprio julgamento. A Ivy percebe isso, mas não força. Ela só observa, e isso é interessante, porque ela não está mais reagindo como alguém que precisa guiar ele o tempo todo. Ela está aprendendo a dividir espaço, e isso deixa a dinâmica dos dois mais madura e mais instável ao mesmo tempo. Porque agora não tem mais líder claro. Tem dois personagens tentando não afundar a mesma situação. Enquanto eles avançam, o filme começa a reforçar mais diretamente a ideia dos restos do zoo, não como mito distante, mas como algo físico, presente, quase esperando ser descoberto. E isso muda completamente a energia da narrativa, porque agora não é mais sobre passado contado, é sobre passado enterrado, mas não morto. E o Ollie sente isso de um jeito estranho. Ele começa a ter pequenas reações que ele não entende, sensações no ambiente, instintos que ele não tinha antes, como se o corpo dele estivesse respondendo a coisas que a mente ainda não processou, e isso o deixa desconfortável, porque ele não sabe se isso é evolução ou contaminação. E o filme deixa essa dúvida aberta de propósito. Nesse ponto, eles entram numa região mais antiga do mundo.
E a direção faz questão de mostrar isso sem diálogo explicativo. Você percebe pela textura do ambiente, pela forma como o som muda, pela densidade do ar mesmo. É como se o lugar estivesse lembrando de algo. E isso é uma das coisas mais interessantes do filme até aqui. Ele trata o mundo como memória viva, não só cenário, e isso pesa. Em um momento mais calmo, a Ivy finalmente compartilha mais detalhes sobre como a escassez afetou o povo dela depois da queda do Zoo. Não é uma fala dramática, nem cheia de emoção exagerada. É mais uma constatação cansada de alguém que já viu isso acontecer sem poder impedir, e o impacto disso no Ollie é forte, mas silencioso, porque ele começa a entender que a lógica dele de eu causei isso não é suficiente para explicar a escala do problema, e isso não alivia totalmente a culpa, mas muda a forma como ela pesa. Agora não é só pessoal, é estrutural, e isso deixa tudo mais complexo. Enquanto isso, a presença do lobo começa a ficar mais tangível. Não aparece de forma clara ainda, mas começa a interferir no ambiente de maneira mais direta. Animais mudam de comportamento, trilhas ficam mais perigosas, e o silêncio começa a durar mais tempo do que deveria. E o filme usa isso para aumentar a tensão sem precisar de confronto direto. Ollie começa a perceber que eles estão sendo observados, e ele não gosta disso. Ele tenta acelerar o ritmo da viagem, mas isso gera conflito com a Ivy, que prefere entender o ambiente antes de avançar. E aqui surge uma diferença importante entre eles. Ollie quer resposta rápida. Ivy quer sobrevivência estável, e isso cria atrito constante, mas nenhum dos dois abandona o outro, e isso é o que mantém eles juntos, mesmo quando discordam profundamente. Em um ponto mais crítico da jornada, eles enfrentam uma situação em que o ambiente literalmente começa a reagir contra eles de forma imprevisível. Não é ataque direto de criatura. É o próprio espaço que parece instável, como se o lugar não quisesse mais ser atravessado, e isso força os dois a improvisar juntos. E aqui dá para ver claramente uma evolução na dinâmica deles. Ollie já não entra em pânico imediato como antes. Ele ainda tem medo, mas começa a confiar mais na reação da Ivy. E a Ivy, por sua vez, começa a permitir mais espaço para o instinto dele também. Não é perfeito, mas é funcional. E isso já é muito nesse mundo. Depois disso, eles finalmente começam a se aproximar mais da área que o filme vem construindo desde o começo dessa parte, o possível local dos restos do Zoo. E o clima muda de novo, fica mais pesado, mais silencioso, como se o próprio filme estivesse segurando informação, e o Ollie sente isso de forma intensa. Ele começa a ficar inquieto, não por medo direto, mas por antecipação, porque ele sabe que toda vez que eles chegam perto de algo importante, alguma coisa quebra logo depois, e isso cria um tipo de ansiedade constante nele. E o filme deixa isso crescer sem pressa. Eles ainda não chegaram no ponto principal, mas já não estão mais no mundo normal da jornada. Agora estão entrando numa zona onde tudo parece ter consequência histórica. E isso prepara o terreno de forma muito clara para algo maior que ainda não foi revelado completamente. E no final dessa parte, você sente que o filme está segurando a respiração, como se estivesse prestes a abrir uma porta que não pode mais ser fechada depois. E o Ollie, mesmo sem entender tudo, já sabe que depois desse ponto não tem mais volta para o tipo de vida que ele tinha antes, nem mesmo para a versão dele que ainda tentava consertar as coisas. Agora é outra coisa. E o pior é que ele ainda não viu o que realmente está esperando lá na frente. Aqui o filme muda de marcha de novo. E dessa vez não é uma mudança suave, é aquela virada que te faz perceber: ok, agora a gente está entrando na parte perigosa da história mesmo. E o Ollie sente isso antes de entender. Ele sempre sente antes de entender.
Eles finalmente chegam mais perto da região ligada aos restos do Zó, e o filme faz questão de não entregar isso como chegada épica. Não tem música grandiosa, não tem celebração. É mais uma sensação de peso, como se o lugar já estivesse esperando por eles há muito tempo, e isso deixa tudo mais estranho. O ambiente muda completamente. Não é só visual, é comportamento do mundo mesmo. O vento parece diferente, os sons são mais espaçados, até os movimentos dos animais ao redor parecem mais cautelosos, como se eles soubessem que aquela área não é comum. E o Ollie percebe isso de forma instintiva. Ele não fala, mas ele fica mais alerta. E isso já mostra uma evolução nele. Ele não ignora mais sinais. A Ivy também muda de postura aqui. Ela não está mais só guiando ou acompanhando. Ela está claramente mais tensa, mais observadora, como alguém que sabe que essa parte da jornada não tem garantias. E isso cria uma atmosfera meio silenciosa entre os dois. Não é desconforto aberto, é expectativa pesada. Em um momento mais isolado da viagem, eles param para descansar, mas o filme não usa isso como alívio. Na verdade, é quase o contrário. O silêncio ali parece mais denso do que o movimento, e é nesse espaço que o Ollie começa a demonstrar algo novo. Ele não consegue mais desligar a mente. Ele começa a pensar demais sobre o que ele virou, sobre o que ele destruiu sem querer, sobre o que ele ainda não entende completamente, e isso começa a afetar o jeito dele agir. A Ivy percebe, mas não interrompe. Ela só observa ele tentando organizar pensamentos que claramente não cabem mais numa lógica simples. E isso cria uma camada bem humana na relação deles. Nenhum dos dois sabe exatamente como ajudar o outro agora. Só continuam andando juntos porque parar não parece uma opção melhor. Enquanto isso, o filme começa a inserir sinais mais claros de que os Zou não são apenas história antiga. Existem marcas físicas no ambiente que não parecem naturais, estruturas que não seguem lógica do mundo atual, formações que sugerem que algo muito maior já existiu ali. E isso mexe com o Ollie de um jeito difícil de explicar. E não é só curiosidade. É quase um reconhecimento estranho, como se o corpo dele reagisse a esses lugares antes da mente conseguir processar. E isso o incomoda, porque ele não sabe se isso é conexão ou influência. O filme deixa essa dúvida crescer sem resposta, e isso é uma das coisas mais fortes dessa parte. Ele começa a te dar informação suficiente para você desconfiar de tudo, mas não suficiente para entender nada completamente. Em um ponto mais tenso, eles percebem que não estão sozinhos. A sensação de perseguição que vinha sendo construída de forma indireta começa a ficar mais concreta. Não é uma aparição direta ainda, mas é claro que algo está acompanhando eles. E isso muda completamente o comportamento do Ollie. Ele fica mais impulsivo, mais defensivo, menos paciente. E isso entra em conflito direto com a Ivy, que tenta manter foco na missão, enquanto ele começa a agir mais por instinto do que por planejamento. E esse conflito cresce aos poucos, sem explosão imediata, mas constante, até que chega um ponto em que eles precisam tomar uma decisão crítica sobre continuar ou não avançando numa área extremamente instável do ambiente. E aqui o filme faz algo interessante. Ele não transforma isso em discussão longa. É mais rápido, mais emocional. Ollie quer avançar, Ivy quer cautela, e nenhum dos dois está totalmente errado. Mas também nenhum dos dois está totalmente certo, e isso é o que torna a decisão difícil. No fim, eles avançam, e a partir daí o filme entra numa sequência mais intensa, onde o ambiente começa a reagir de forma mais agressiva à presença deles. Não é ataque direto de criatura ainda. É o próprio terreno ficando instável, como se aquele espaço estivesse rejeitando a presença deles. E isso força os dois a trabalharem juntos de forma muito mais prática, sem discussão, sem tempo para dúvida, só reação.
e isso mostra o quanto a dinâmica deles evoluiu desde o começo do filme. Eles ainda discordam, mas agora conseguem agir juntos sob pressão. E isso é um avanço real, não só narrativo. Em meio a isso, o Wally começa a ter flashes de percepção mais fortes sobre o Zoe. Não como memória clara, mas como fragmentos sensoriais. Ele sente coisas antes de entender, e isso começa a afetar a confiança dele na própria mente, porque ele não sabe mais o que é instinto, o que é lembrança e o que é influência externa. E o filme segura essa dúvida muito bem, sem explicar, só mostrando o efeito. Enquanto isso, a Ivy começa a perceber algo no comportamento dele que ela ainda não consegue nomear. Ele não está apenas mudando emocionalmente, tem algo mais profundo acontecendo, algo ligado ao próprio mundo que eles estão atravessando, mas ela ainda não tem confirmação disso, e isso deixa ela mais cautelosa ainda. No final dessa parte, eles finalmente chegam perto de uma estrutura que claramente pertence ao Zoe, e aqui o filme desacelera de novo. Como se dissesse, ok, agora vocês estão perto demais de algo importante. E o clima muda completamente. O silêncio volta a pesar. O Wally para por um instante antes de entrar. Não por medo simples, mas por sensação de consequência. Como se ele soubesse que atravessar aquilo não vai ser só descobrir algo novo. Vai ser mudar alguma coisa irreversível. E a Ivy também sente isso, mas nenhum dos dois recua. E é exatamente aí que o filme te deixa. Aqui o filme finalmente para de fingir que isso é só uma jornada de descoberta e começa a deixar bem claro que eles estão mexendo com algo que não deveria ser mexido sem consequência. E o Wally sente isso no corpo antes mesmo de entender na cabeça. Eles entram na estrutura do Zoe. E o impacto não é imediato, tipo, uau, que lugar bonito. É mais estranho que isso. É um tipo de silêncio que não combina com o mundo lá fora. Como se o lugar estivesse desligado da realidade atual, mas ainda respirando de algum jeito. Olhe para na entrada por um segundo. E isso já diz muita coisa, porque ele nunca foi o tipo de personagem que hesita, mas agora ele hesita. A Ivy percebe isso, mas não força, só fica ao lado dele, e eles entram juntos, e o filme muda completamente de linguagem aqui. Tudo fica mais lento, mais observacional, quase como se o próprio tempo tivesse outra regra dentro daquele lugar. E a primeira coisa que o Wally percebe é que aquilo não parece ruína comum. Não é destruição aleatória. É como se tudo tivesse sido desativado, não destruído. E isso dá uma sensação muito mais estranha do que qualquer cenário pós-desastre, porque não parece morte, parece suspensão. Eles começam a explorar o lugar com cuidado, e o filme não transforma isso em exploração aventureira clássica. Não tem empolgação. Tem cautela constante. Cada som parece amplificado. Cada passo parece errado. E isso vai deixando o Wally cada vez mais desconfortável, porque ele sente algo ali que ele não consegue explicar. Não é só curiosidade, é reação, como se aquele lugar estivesse respondendo a ele. A Ivy também percebe pequenas coisas estranhas no ambiente, mas ela interpreta mais como instabilidade estrutural antiga. Já o Wally sente algo mais pessoal, mais interno, e isso começa a separar as percepções dos dois de forma sutil. Em um momento específico, eles encontram marcas e estruturas que não fazem sentido dentro da lógica atual do mundo. Não são só restos, são sinais de algo organizado, inteligente, funcional, e isso muda completamente a forma como o Wally enxerga o Zoe. Eles não eram só criaturas mágicas do passado, eles eram uma civilização funcional, e isso dá outra dimensão para tudo. Enquanto isso, o filme começa a inserir pequenos flashes de energia no ambiente. Não é explosão, não é ação. São distorções leves, quase como se o lugar estivesse lembrando de algo, e isso afeta diretamente o Wally. Ele começa a ter reações físicas sem motivo aparente. Como se o corpo dele estivesse reagindo antes da mente entender, e isso deixa ele desconfortável de um jeito crescente.
A Ivy começa a notar isso também, mas ainda não entende o padrão. Ela acha que é efeito do ambiente, mas o filme deixa claro que não é só isso. Em um ponto mais profundo da estrutura, eles encontram uma área central que parece ter sido importante dentro da função do zoo. E aqui o clima muda mais uma vez, fica mais pesado, mais carregado, como se eles tivessem entrado em algo que ainda não terminou de desligar. E o Ollie sente isso com força. Ele começa a ouvir coisas que não estão claramente presentes. Não vozes completas, mas fragmentos, sensações, respostas incompletas no ambiente. E isso começa a afetar o psicológico dele de forma mais intensa. Ele não sabe mais se está interpretando ou recebendo informação, e essa dúvida começa a corroer ele. A Ivy tenta manter foco na exploração, mas começa a perceber que aquilo não é só uma estrutura abandonada. Tem algo ativo ali, algo que não é completamente morto, e isso deixa ela mais cautelosa ainda, até que eles chegam num ponto onde o ambiente reage de forma mais direta. Não é ataque físico, mas uma instabilidade clara no espaço ao redor deles. Como se a estrutura estivesse respondendo à presença deles de forma automática, e isso força os dois a se moverem com mais urgência. E aqui o filme acelera um pouco, mas sem virar ação tradicional. É mais sobrevivência dentro de um lugar instável, e o Ollie começa a perder confiança no próprio corpo de novo. Ele não entende o que está desencadeando essas reações, e isso o deixa mais ansioso. A Ivy tenta mantê-lo focado, mas também não tem todas as respostas, e isso cria uma dinâmica interessante. Nenhum dos dois está no controle completo da situação, eles só estão reagindo. Em meio a isso, o filme começa a sugerir algo mais profundo sobre a conexão do Ollie com o Zou. Não é dito diretamente, mas o ambiente responde a ele de forma diferente, como se ele fosse mais compatível com aquele lugar do que deveria ser. E isso cria uma tensão silenciosa muito forte, porque isso pode ser entendido de duas formas: ou ele está sendo afetado, ou ele faz parte disso de algum jeito, e o filme não responde, só deixa a dúvida crescer. No clímax dessa parte dentro da estrutura, eles encontram um ponto onde a energia do lugar parece mais concentrada, e é aqui que o Ollie tem uma reação mais forte do que antes. Ele não desmaia, não perde controle total, mas claramente algo nele responde ao ambiente, e isso assusta ele, mais do que qualquer perigo externo, porque agora o perigo não é só fora, é dentro também. A Ivy percebe isso e fica em alerta, mas ainda sem entender completamente o que está acontecendo, e o filme fecha essa parte exatamente nesse ponto de instabilidade. Com os dois dentro de uma estrutura que claramente não está totalmente inerte, e com o Ollie começando a perceber que talvez o que ele chama de transformação não tenha terminado ainda. E o pior é que, agora, já é tarde demais para fingir que isso tudo é só exploração. Aqui, o filme para de brincar com exploração misteriosa e começa a apertar de verdade o botão do inevitável. É aquela sensação de que eles entraram num lugar que não foi feito para ser visitado. E agora o lugar também começou a olhar de volta. Ollie ainda está lidando com aquela estranheza interna que começou na parte anterior. Não é dor, não é transformação visível. É pior. É como se o corpo dele estivesse aprendendo regras novas sozinho, sem pedir permissão para a mente. E isso deixa ele instável. Não no sentido de perder controle completo, mas no sentido de não confiar mais no que sente. E isso é perigoso nesse tipo de mundo. A Ivy percebe isso cada vez mais claramente. Ela não fala tudo o que pensa, mas começa a observar ele de um jeito diferente, como alguém tentando entender se o parceiro de jornada ainda é o mesmo ou se alguma coisa já mudou demais por dentro. E o silêncio entre eles começa a ficar mais pesado do que qualquer diálogo. Eles continuam avançando dentro da estrutura do zoo, mas agora o filme muda um pouco a dinâmica visual. Não é mais só ruínas antigas,
É quase como se o lugar tivesse camadas. Cada espaço parece esconder outro por baixo, e isso cria uma sensação estranha de profundidade infinita. Ollie sente isso mais forte que a Ivy. Ele para mais vezes, olha mais tempo do que deveria. E o filme começa a sugerir que isso não é só curiosidade dele, é resposta. Como se alguma coisa dentro daquele lugar estivesse tentando se comunicar de forma indireta, só que ele não entende a linguagem, ainda. Em um momento mais tenso, eles chegam numa área onde o ambiente parece mais ativo. Não ativo como vida normal, mas como sistema em funcionamento antigo. É como entrar num mecanismo que nunca desligou completamente, e isso muda tudo. O som fica mais ritmado, o espaço parece reagir ao movimento deles, e o Ollie começa a ficar cada vez mais desconfortável, porque agora a sensação não é só de estar sendo observado, é de estar sendo processado. A Ivy tenta manter o foco na saída, mas percebe que já não é tão simples assim. Eles não estão só explorando, estão sendo guiados por algo que ainda não se revelou completamente, e isso deixa ela mais cautelosa. Enquanto isso, o Ollie começa a ter flashes mais fortes do que antes. Não são lembranças claras, são fragmentos, sensações que não pertencem totalmente a ele, mas também não são externas, e isso começa a confundir a percepção dele sobre si mesmo. Ele começa a se perguntar se aquela transformação que ele sofreu foi realmente um acidente, ou se foi algum tipo de resposta do próprio mundo. E essa dúvida começa a corroer ele por dentro. A Ivy percebe ele mais distante, mais interno, e tenta puxar ele de volta para o presente com ações práticas, mas nem sempre funciona, porque o problema não é distração, é desconexão. Em um ponto mais profundo da estrutura, eles encontram algo que parece ser o centro funcional daquele espaço antigo. E o clima muda de novo, fica mais denso, mais carregado, como se eles tivessem finalmente chegado perto de algo que ainda tem memória ativa. E o Ollie sente isso imediatamente. Ele para. E dessa vez não é hesitação comum, é reconhecimento. Só que ele não sabe explicar o que está reconhecendo. E isso é o que mais assusta. A Ivy tenta entender o que ele está sentindo, mas não consegue acessar o mesmo nível de percepção. Para ela, aquilo é só estrutura antiga. Para ele, aquilo é quase resposta. E o filme deixa essa diferença bem clara. Os dois estão no mesmo lugar, mas não estão vivendo a mesma experiência. E isso aumenta a distância emocional entre eles por alguns instantes, até que o ambiente começa a reagir de forma mais intensa. Não é ataque direto, é instabilidade crescente, como se o lugar estivesse começando a acordar lentamente com a presença deles. E isso força os dois a se moverem rápido, mas agora já não é exploração, é fuga dentro de um espaço fechado. E aqui o filme acelera o ritmo de forma bem eficiente, sem virar ação exagerada, mas com urgência constante. Ollie começa a reagir mais instintivamente do que racionalmente, e isso é interessante porque, mesmo instável, ele começa a se adaptar melhor ao ambiente do que antes, como se aquela conexão estranha estivesse ajudando, mesmo sendo perigosa. A Ivy percebe isso, mas não sabe se isso é bom ou ruim, e o filme não responde ainda. Em meio a essa instabilidade, eles passam por áreas onde o sistema parece tentar reagir à presença deles de formas diferentes. Não é só defesa, é quase ajuste. Como se o ambiente estivesse tentando redefinir o que eles são dentro daquele espaço. E isso deixa o Ollie cada vez mais desconfortável, porque ele começa a sentir que não é mais só visitante, é parte do processo, mesmo sem querer. E isso é o ponto mais tenso dessa parte, porque agora o conflito não é só externo, é conceitual. Quem ele é dentro desse sistema, e o filme não dá resposta, só empilha dúvida. No final dessa parte, eles conseguem alcançar uma área mais estável dentro da estrutura, mas estável aqui é relativo. É mais como um ponto de pausa dentro de um lugar que ainda está ativo de alguma forma.
E é nesse momento que o Wally tem uma percepção mais forte do que qualquer coisa que ele já sentiu até agora. Não é visão clara, não é explicação, é sensação de escala, como se ele entendesse, por um segundo, que aquilo tudo é maior do que qualquer narrativa pessoal dele, e isso o deixa em silêncio. A Ivy observa ele e percebe que alguma coisa mudou de novo. Não visível, mas interna, e o filme termina essa parte exatamente nesse ponto de transição, com os dois dentro de algo que claramente ainda não terminou de acordar e com o Wally cada vez mais próximo de entender que a transformação dele não foi o fim de uma mudança, foi só o começo de algo muito maior. Aqui o filme começa a ficar aquele tipo de coisa que você assiste e pensa: ok, isso já saiu completamente do controle emocional dos personagens, porque a sensação agora não é mais de exploração de ruínas antigas, é de estar dentro de um sistema que nunca deixou de existir de verdade, só estava esperando alguém encostar nele de novo, e esse alguém é o Wally. Morre gente, e isso coloca um peso absurdo na história, e é nesse estado mental meio quebrado que o Wally tenta fazer o que ele sempre faz, resolver sozinho. E aqui, sinceramente, eu comecei a pensar, lá vai dar ruim de novo. Porque esse é o padrão dele. Ele vê um problema, ele não conversa, ele não planeja com ninguém, ele só vai e tenta resolver. E o filme reforça isso de propósito. Ele lembra de um detalhe pequeno, uma vez em que um Jobim se assustou com reflexo de luz. E pronto. Na cabeça dele, isso vira solução. E é aqui que eu começo a ficar meio dividido com o personagem, porque ao mesmo tempo que isso mostra inteligência, também mostra uma falta total de noção do impacto das coisas. Ele começa a juntar pedaços de vidro, reflete luz, testa e funciona. Por alguns segundos parece que ele realmente resolveu o problema. Os Jobins se afastam. A colheita volta a respirar. E por um momento, o filme te dá aquela falsa sensação de vitória. Mas é aquele tipo de vitória que dura pouco demais para ser confiável, porque logo depois, tudo desanda. Um dos Jobins reage de forma agressiva, e a situação que era controle vira pânico. E o Wally, no meio disso, tenta manter a luz como defesa, mas não adianta. E aqui o filme acelera de um jeito quase desconfortável, porque não é uma batalha épica coreografada. É caos, ele sendo jogado, perdendo o controle, tentando entender o que está acontecendo, enquanto tudo desmorona. E no meio disso, ele cai. Literalmente, ele cai dentro de uma fenda profunda. E esse é o tipo de queda que não parece acidente simples. Parece transição de ato. Tipo, agora você entrou em outra parte do filme. E lá embaixo, silêncio. E é aqui que o filme muda de novo. Porque no fundo dessa fenda, ele encontra algo que não deveria estar ali. Um pod brilhante. E cara, quando isso aparece, você sente que acabou de entrar no mito do filme. Até então, tudo parecia meio biológico, meio social. Agora entra o elemento realmente mágico da história. E o mais importante, ele não entende o que é aquilo, mas ele toca. E isso muda tudo. Eu não vou exagerar aqui dizendo o momento mais importante do filme, mas honestamente é um dos, porque isso não é só um evento visual, é o ponto onde o destino do personagem começa a sair do controle dele de vez, e o filme não explica nada, ele não te dá manual, só acontece. E depois disso, corta. Quando o Wally reaparece, ele não está mais no mesmo lugar emocional nem físico, e isso é crucial. Ele não tem tempo nem de processar o que aconteceu, porque a família dele encontra ele, e aqui vem uma das cenas mais desconfortáveis até agora.
Eles veem ele diferente e o pânico deles não é o que aconteceu com você, isso não é mais você. E o Oli tenta falar, tenta explicar, mas não adianta. E aqui eles continuam dentro da estrutura do Zol, mas agora tudo parece mais vivo. Só que não no sentido mágico bonito. É mais como um organismo antigo reagindo lentamente à presença deles. Nada é direto, tudo é sugestão, e isso deixa o ambiente insuportavelmente tenso. Oli está diferente desde a última parte. Não dá para dizer que ele mudou completamente, mas tem algo nele que não se encaixa mais na mesma lógica de antes. Ele para mais, observa mais e, principalmente, reage antes de entender. E isso assusta a Ivy. Ela não fala de imediato, mas você sente que ela está começando a recalcular quem ele é dentro dessa jornada. E o filme não força esse desconforto, ele só deixa acontecer naturalmente entre os dois. Enquanto eles avançam, o espaço começa a se comportar de forma ainda mais estranha. Não é só instabilidade física, é como se o ambiente estivesse respondendo diretamente à presença do Oli com mais intensidade do que antes. E isso cria uma diferença clara. Quando ele se afasta, o ambiente respira. Quando ele se aproxima, tudo fica mais carregado. A Ivy começa a perceber isso também, e isso muda o jeito como ela o acompanha. Ela não trata mais ele só como alguém instável emocionalmente. Agora tem um nível de observação mais cuidadoso, quase científico, como se ela estivesse tentando entender um fenômeno, não só uma pessoa. E isso, por si só, já cria uma distância entre eles. Em um momento mais profundo da estrutura, eles encontram uma espécie de núcleo de funcionamento. Não é explicado, mas fica claro que aquilo fazia parte de algo essencial para o Zou. E aqui, o filme faz algo interessante. Ele não revela imediatamente o que aquilo faz. Ele só deixa você sentir que aquilo tem importância extrema. E o Oli sente isso de forma muito mais forte que a Ivy. Ele chega perto e para. E dessa vez, não é hesitação normal. É como se alguma coisa dentro dele reconhecesse aquilo antes da consciência dele alcançar. E isso deixa ele em silêncio. A Ivy tenta entender o que ele está sentindo, mas não consegue acessar o mesmo nível de percepção. Para ela, aquilo ainda é estranho, antigo, mas externo. Para ele, não é mais tão externo assim. E isso começa a ficar cada vez mais perigoso emocionalmente, porque o filme começa a sugerir, sem dizer diretamente, que o Oli não está apenas afetado por aquele lugar, ele está entrando em ressonância com ele, e isso muda tudo. Enquanto isso, o ambiente começa a reagir com mais clareza. Não é causa ainda, mas é resposta, como se o sistema estivesse ajustando o comportamento com base na presença deles. E isso cria uma sensação muito estranha de inteligência ambiental. Eles não estão só explorando, estão sendo interpretados. E o Oli começa a perceber isso mais claramente agora, e isso o deixa desconfortável de um jeito mais profundo, porque ele começa a sentir que não é mais só um visitante acidental, ele é uma variável ativa dentro de algo maior. E isso começa a pesar na cabeça dele. A Ivy tenta manter foco prático, mas também começa a sentir que aquela exploração não é mais só arqueologia ou curiosidade. Tem algo acontecendo no nível estrutural daquele mundo, e isso ainda não tem nome. Em um ponto mais tenso, eles passam por uma área onde o ambiente parece tentar corrigir a presença deles de forma indireta. Não é ataque, é reorganização, como se o espaço estivesse tentando encaixar eles em algum padrão antigo, e isso gera uma sensação de deslocamento muito forte. Ollie começa a ter reações mais frequentes, pequenos flashes, sensações que não são dele, e isso começa a afetar a confiança dele no próprio corpo de novo, mas dessa vez não é como antes, não é confusão simples,
é interferência, e isso o assusta mais do que qualquer criatura. A Ivy percebe que ele está ficando mais instável, mas agora a instabilidade não parece só emocional, parece estrutural, como se algo externo estivesse influenciando diretamente o estado dele. E ela ainda não sabe o que é, mas começa a desconfiar. Enquanto eles avançam, o filme começa a construir um padrão claro. Quanto mais perto eles chegam do núcleo, mais o Wally muda de comportamento. Não dramaticamente, mas de forma acumulativa. Pequenas mudanças que vão somando. E isso é muito mais eficiente do que uma transformação repentina, porque você começa a perceber que ele já não é exatamente o mesmo de algumas cenas atrás. No fim dessa parte, eles chegam numa área onde o sistema parece mais concentrado ainda, e o ambiente fica quase sensível, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma resposta. E o Wally para, dessa vez não por medo, mas por sensação de limite, como se ele entendesse, mesmo sem palavras, que eles estão muito perto de algo que não deveria ser ativado. A Ivy também sente isso, e pela primeira vez, os dois não discordam. Eles só observam, e o filme fecha exatamente nesse ponto, sem explosão, sem revelação completa. Só aquela sensação clara de que o que quer que esteja ali dentro já começou a reagir a eles de um jeito que não vai parar mais. E o mais estranho é que ninguém ali fala isso em voz alta. Você só sente. Ollie continua dentro daquele núcleo do zoo, mas agora o silêncio não é mais só silêncio. Ele parece estruturado, quase como se tivesse intenção, e isso deixa tudo mais desconfortável do que qualquer ameaça física. Ele para mais vezes, olha mais fundo nas coisas, e não é mais curiosidade infantil, é como se ele estivesse tentando decodificar o ambiente sem saber o idioma. A Ivy percebe que ele está diferente de novo, mas agora não é só percepção emocional, é comportamento mesmo. Ele começa a reagir antes dos estímulos ficarem claros, como se o corpo dele tivesse começado a antecipar o ambiente, e isso assusta ela um pouco, não de forma dramática, mas de forma prática, tipo alguém percebendo que uma variável da missão deixou de ser totalmente previsível. Enquanto eles avançam, o ambiente começa a ficar mais organizado de um jeito estranho. Não é bagunça antiga, não é ruína aleatória. Parece sistema, estrutura, ordem antiga que ainda está lá, mesmo sem funcionar direito. E isso muda tudo na sensação do lugar. Porque você para de sentir que está explorando e começa a sentir que está sendo lido. Ollie sente isso com mais intensidade. E começa a ficar inquieto. Não de pânico, mas de desconforto cognitivo mesmo. Como se o cérebro dele não conseguisse processar algumas informações do ambiente direito. E o filme não explica isso. Só deixa acontecer. A Ivy tenta manter o foco na exploração física, mas começa a perceber pequenos detalhes também. Mudanças sutis na forma como o espaço responde ao movimento deles. Pequenos atrasos, pequenas reações, e isso cria uma sensação de instabilidade controlada, como se o lugar estivesse testando eles. Em um ponto mais profundo, eles chegam perto de uma área que claramente é central dentro da estrutura do zoo, e aqui o filme desacelera de novo, mas de um jeito diferente. Não é calma, é expectativa comprimida. Tudo parece mais pesado, mais presente, e o Wally para. Dessa vez, não é hesitação comum, é reconhecimento, só que ele ainda não sabe do quê. E isso é o que mais incomoda ele, porque ele começa a perceber algo estranho. O ambiente reage de forma diferente quando ele está mais perto. Não é coincidência, não é imaginação, é padrão, e isso começa a mexer com a cabeça dele de forma profunda. A Ivy observa isso também,
mas interpreta como sensibilidade ao ambiente, ainda não como conexão direta, mas ela começa a desconfiar. Em um momento mais tenso, o ambiente ao redor deles começa a mudar de comportamento. Não é ataque, não é armadilha, é ajuste, como se o sistema estivesse tentando reorganizar o fluxo deles dentro daquele espaço. E isso força os dois a se moverem com mais cuidado. Ollie começa a perder a linha entre percepção e reação. Ele não sabe mais se ele está entendendo o ambiente ou sendo influenciado por ele, e essa dúvida começa a corroer ele por dentro. A Ivy tenta manter os dois focados, mas começa a perceber que o comportamento dele não é mais só emocional. Tem algo estrutural acontecendo, e ela ainda não sabe o que é, mas começa a juntar peças. Enquanto isso, o filme começa a sugerir algo mais forte. O núcleo do Zoo não é só um lugar antigo. Ele parece responder à presença do Ollie de forma mais intensa do que qualquer outra coisa até agora, e isso não é dito diretamente. É mostrado em pequenas reações do ambiente, pequenas respostas, e isso deixa tudo mais estranho, porque agora não parece exploração, parece interação. No meio disso, o Ollie começa a ter sensações mais fortes de fragmentos do passado do Zoo. Não memórias completas, mas como ecos, impressões. E isso começa a confundir ele de forma séria, porque ele não sabe mais o que é dele e o que não é. E isso é o ponto mais perigoso até agora. A Ivy percebe que ele está ficando mais instável, mas agora não é mais só emocional. É percepção mesmo. E isso muda o jeito como ela olha para ele, não com medo, mas com cautela crescente, como se ela ainda estivesse tentando entender se ele é alguém que está mudando ou alguém que está sendo sintonizado com algo maior. E isso fica sem resposta. No final dessa parte, eles chegam ainda mais perto do núcleo central, e o ambiente fica quase insuportável de tão carregado. Tudo parece estar em espera, como se o mundo inteiro ali estivesse segurando alguma coisa. E o Ollie sente isso mais forte do que nunca. Ele para, e dessa vez não tem reação imediata, só sensação de limite, como se atravessar aquele ponto significasse não voltar mais para o tipo de realidade que ele ainda entende. A Ivy também sente isso, e pela primeira vez em muito tempo, os dois ficam completamente alinhados, sem discutir, sem decidir, só encarando o que está à frente. E o filme fecha exatamente aí, com a sensação clara de que o núcleo do Zoo não é só um lugar antigo esperando ser descoberto. É algo que ainda está ativo de alguma forma, e agora ele já percebeu que eles chegaram perto demais para simplesmente sair como entraram. Aqui, o filme basicamente para de brincar de mistério antigo e começa a entrar numa zona onde tudo fica mais psicológico do que físico. Não é mais sobre onde eles estão, é sobre o que aquele lugar está fazendo com eles. E o Ollie sente isso primeiro, como sempre. Eles estão tão perto do núcleo do Zoo que o ambiente parece não ter mais estrutura normal. Não é ruína, não é construção, não é natureza. É algo entre essas coisas, como se o lugar estivesse em constante tentativa de se reorganizar. E isso é desconfortável de assistir. Ollie começa a andar mais devagar sem perceber. Não por medo direto, mas porque cada passo parece carregar mais informação do que deveria. E isso começa a afetar a mente dele, não de forma explosiva, mas acumulativa. Ele começa a ter dificuldade de separar sensação de percepção. A Ivy percebe isso, mas agora ela já não trata como simples instabilidade emocional. Tem algo mais consistente acontecendo. Como se o ambiente estivesse interferindo diretamente na forma como ele processa o mundo. E isso muda a dinâmica entre os dois de novo, porque agora ela não está só acompanhando alguém em crise, ela está acompanhando alguém que parece estar entrando em sintonia com o lugar, e isso não é necessariamente bom. Enquanto eles avançam, o filme começa a intensificar pequenos detalhes que antes eram quase invisíveis.
mudanças no som, pequenos atrasos na reação do ambiente, sensação de resposta ao movimento deles. E o Wally começa a perceber isso de forma mais consciente agora. Ele para de ignorar e começa a observar. E isso é perigoso, porque quanto mais ele observa, mais ele sente que o ambiente não é neutro. Ele está respondendo. A Ivy começa a ficar mais atenta a ele também, porque o comportamento dele já não segue padrões normais de adaptação. Ele não está ficando mais confortável com o ambiente, ele está ficando mais compatível. E isso é uma diferença importante. Em um momento mais profundo da estrutura, eles entram numa área onde o espaço parece mais centralizado. Tudo converge ali. Não de forma visual explícita, mas de forma perceptiva, como se aquele lugar fosse um ponto de referência dentro de algo maior, e o clima muda completamente. Fica mais pesado, mais silencioso, mais observado. Olhe e sente isso de forma imediata, e dessa vez não é dúvida, é reconhecimento parcial, como se algo dentro dele respondesse ao lugar antes dele entender o porquê. E isso o deixa desconfortável, porque ele começa a questionar se aquela conexão que ele sente com o ambiente é natural ou induzida. A Ivy observa isso e tenta manter foco na missão de chegar ao núcleo, mas começa a ficar claro que o próprio objetivo da jornada não é mais tão simples. Eles não estão só chegando a um lugar, estão entrando em um sistema, e esse sistema parece estar reagindo. Em um ponto mais crítico, o ambiente começa a se reorganizar de forma perceptível. Não é ataque, não é defesa tradicional. É como se o espaço estivesse tentando ajustar a presença deles dentro de uma lógica antiga. E isso força os dois a se moverem com mais cuidado ainda. Ollie começa a perder confiança no próprio julgamento. Ele não sabe mais se está entendendo o ambiente ou sendo influenciado por ele, e isso começa a corroer ele por dentro de um jeito silencioso. A Ivy percebe isso e tenta mantê-lo no presente, mas agora a instabilidade não é só emocional, é perceptiva. E isso é muito mais difícil de corrigir. Enquanto isso, o filme começa a inserir mais claramente a ideia de que o núcleo do zoo não é apenas um lugar físico, é um tipo de estrutura viva de memória. E isso muda completamente o peso de tudo, porque agora não é passado morto, é passado ativo. E o Wally começa a sentir isso com mais força. Ele começa a ter fragmentos sensoriais mais intensos. Não são lembranças dele, mas também não são externos completos. São impressões que parecem atravessar ele, e isso o deixa em crise silenciosa, porque ele não consegue mais definir onde ele termina e onde o ambiente começa. A Ivy começa a perceber que algo está realmente mudando nele, mas ainda não consegue nomear. Só sente que ele não é mais o mesmo de algumas etapas atrás. E isso cria uma distância emocional pequena, mas crescente. No fim dessa parte, eles finalmente chegam ao ponto onde o núcleo do zoo parece mais acessível, e o ambiente fica quase parado, como se estivesse esperando. E o Wally também para. Mas dessa vez não é hesitação simples, é sensação de limite real. Como se atravessar aquilo significasse não só descobrir algo novo, mas se tornar parte dele de algum jeito. A Ivy também sente isso. E os dois ficam ali, em silêncio, pela primeira vez não discutindo, não decidindo, só entendendo que o próximo passo não é só físico. É irreversível de alguma forma, e o filme encerra exatamente nesse ponto, com a sensação clara de que eles não estão mais explorando uma ruína antiga, estão prestes a interagir com algo que ainda não terminou de existir. Aqui, o filme finalmente para de fingir que isso ainda é aventura com mistério antigo e entra numa fase mais direta. Qualquer passo agora tem consequência real, e o ambiente já não está só reagindo. Ele está escolhendo respostas.
E o mais inquietante é que o Wally começa a perceber isso antes de conseguir explicar. Eles estão praticamente no limiar do núcleo do zoo. Não é mais exploração de ruína, não é mais arqueologia improvisada. É como se eles estivessem na borda de um sistema que ainda está ativo, só esperando o próximo comando. E isso muda completamente o ritmo do filme. Ollie está diferente agora. Não é só adaptação física ou emocional. É como se ele tivesse começado a escutar o ambiente de forma mais profunda, mesmo sem querer. Ele para em momentos que não fazem sentido lógico. Olha espaços vazios como se tivessem conteúdo. E isso começa a incomodar a Ivy de um jeito mais sério, porque agora não é só comportamento estranho, é padrão. E padrões são perigosos quando você não entende o que está por trás deles. A Ivy começa a observar ele com mais cuidado, quase como alguém tentando prever uma mudança de estado antes que ela aconteça. E isso deixa a relação deles num ponto delicado. Não é desconfiança aberta, mas também não é mais simples parceria. Enquanto isso, o ambiente começa a se comportar de forma ainda mais precisa. Não é instabilidade aleatória, é quase como resposta calculada, como se cada movimento deles estivesse sendo lido e devolvido de forma ajustada. E o Wally percebe isso claramente agora, e isso o deixa inquieto, porque ele começa a sentir que não está mais apenas dentro do lugar, ele está sendo interpretado por ele, e isso muda tudo. Em um momento mais profundo, eles finalmente chegam numa área que parece ser o coração funcional do sistema do zoo. Não é explicado, não é nomeado, mas é sentido. Tudo converge ali. E o silêncio é quase total. E esse silêncio não é vazio, é cheio demais. Olhe para completamente. E dessa vez não é dúvida, é reconhecimento parcial, como se alguma parte dele estivesse respondendo a algo que ele ainda não sabe nomear. E isso o assusta mais do que qualquer perigo físico que ele já enfrentou até agora. A Ivy tenta entender o que está acontecendo, mas não consegue acessar a mesma percepção. Para ela, aquilo ainda é estrutura antiga. Complexa, sim, mas externa. Para o Wally, não é mais tão externo assim, e isso começa a criar uma divisão silenciosa entre os dois. Não conflito direto, mas diferença de realidade percebida. E isso é muito mais perigoso. Enquanto eles avançam, o ambiente começa a reagir de forma mais clara e organizada. Não é ataque, não é defesa, é ajuste, como se o sistema estivesse tentando encaixar a presença deles em uma lógica que já existia antes, e isso força os dois a se moverem com extrema cautela. Ollie começa a ter dificuldades crescentes em confiar no próprio julgamento. Ele não sabe mais se está interpretando o ambiente ou sendo conduzido por ele. E essa dúvida começa a corroer ele por dentro de forma silenciosa. A Ivy percebe isso e tenta mantê-lo ancorado na realidade imediata, mas agora a instabilidade não é só emocional, é perceptiva, e isso torna tudo mais difícil. Em paralelo, o filme começa a deixar mais claro que o núcleo do zoo não é apenas uma estrutura física. É um sistema de memória ativa, algo que não apenas existiu, mas ainda responde, e isso muda completamente o peso da jornada, porque não é mais passado, é continuidade, e o Wally começa a sentir isso de forma cada vez mais intensa. Ele tem flashes sensoriais mais frequentes agora. Não são lembranças claras, nem visões completas. São fragmentos de sensação, como se algo atravessasse ele por dentro sem tradução. E isso começa a bagunçar a identidade dele, porque ele não consegue mais separar o que é dele, do que não é. A Ivy começa a perceber que ele está mudando de forma mais profunda, mas ainda não tem nome para isso. Só sabe que ele não é mais o mesmo de antes, e isso cria uma tensão silenciosa entre eles. No final dessa parte, eles chegam exatamente na borda do núcleo central, e o ambiente entra num estado quase parado, como se estivesse esperando decisão, e o Wally também para, mas agora não é hesitação comum, é sensação de limite absoluto.
como se atravessar aquele ponto significasse não só descobrir algo novo, mas alterar permanentemente a relação dele com o próprio mundo. A Ivy sente isso também, e pela primeira vez, nenhum dos dois tenta forçar o outro a decidir. Eles só ficam ali, em silêncio, diante de algo que claramente não foi feito para ser acessado com pressa, e o filme termina exatamente nesse ponto, com a sensação muito clara de que o núcleo do Zoo não está apenas esperando ser descoberto, ele está esperando ser ativado. Aqui o filme finalmente atravessa aquela linha invisível que vinha sendo construída desde o começo. Não é mais sobre chegar no núcleo, é sobre o que acontece quando você chega perto demais de algo que ainda está funcionando. E o Wally sente isso no instante em que ele dá mais um passo. O ambiente muda, não de forma explosiva, mas de forma consciente, como se o espaço reconhecesse a decisão deles, e isso é perturbador. Porque não parece mais natureza, nem ruína, nem tecnologia antiga. Parece algo que ainda está acordado, só que esperando o estímulo certo. Olhe para, mas agora não é dúvida, é impacto, como se o corpo dele entendesse antes da mente que eles cruzaram um limite. A Ivy também sente, mas de forma diferente. Ela ainda enxerga aquilo como estrutura, algo físico, antigo, complexo, mas ainda compreensível dentro da lógica do mundo. Só que o Wally não está mais nessa mesma categoria de percepção, e isso começa a criar uma distância silenciosa entre os dois. Não uma separação emocional explícita, mas uma diferença de realidade. Eles estão vendo o mesmo lugar, mas não estão vivendo a mesma coisa. O ambiente começa a responder de forma mais ativa agora. Não é reação caótica, é quase como um sistema ajustando parâmetros em tempo real. Pequenas mudanças no espaço, reorganização de caminhos, variação de som e luz. Tudo parece testar a presença deles. E isso deixa o Wally cada vez mais inquieto, porque ele começa a sentir que não é mais um visitante, ele é um dado sendo processado, e isso muda completamente a forma como ele se percebe dentro daquela jornada. A Ivy tenta manter o foco no objetivo, mas começa a perceber que o objetivo em si está ficando menos claro a cada passo. Eles não estão apenas se aproximando de um núcleo, estão entrando num sistema que responde. E isso não deveria ser possível se aquilo fosse só ruína antiga. Em um momento mais profundo, o ambiente começa a reagir de forma mais direta à movimentação deles. Não é ataque, mas reorganização constante, como se o espaço estivesse tentando encaixar os dois em algum padrão que já existia antes, e isso começa a gerar desconforto físico no Wally. Não dor, mas estranheza, como se ele estivesse sendo interpretado em tempo real. E isso o assusta mais do que qualquer ameaça direta. A Ivy começa a notar que ele está ficando mais sensível ao ambiente. Ele reage antes dos estímulos se completarem. Ele para antes de eventos acontecerem. Ele olha para espaços vazios como se houvesse presença ali. E isso não parece mais só instinto, parece conexão. E essa palavra começa a ficar perigosa de pensar, porque conexão implica reciprocidade. Enquanto isso, o filme começa a reforçar mais claramente a ideia de que o núcleo do Zoo não é um local morto, é um sistema de memória ativa, algo que não apenas registra passado, mas ainda processa ele, e isso muda completamente o peso da jornada, porque agora eles não estão explorando história, estão dentro dela, e o Wally começa a sentir isso de forma cada vez mais intensa. Ele tem flashes sensoriais mais fortes agora. Não são memórias completas, nem visões organizadas. São fragmentos desconectados de percepção, como se algo atravessasse ele sem tradução.